gente vai falar sobre tendências de um futuro que na verdade surge através de perguntas. Que futuro é esse? Esse vai ser o tema do nosso painel. E eu quero chamar aqui no palco ele, um dos nomes mais respeitados no marketing brasileiro. Ele que tem um projeto maravilhoso chamado Giros Filmes. Receba aqui no palco do Screen 2021, Maurício Magalhães. Seja bem-vindo. Agora sim. Como é que você está, meu amigo? Descansou direitinho? A casa é sua, pode sentar. O microfone é seu, o palco também é seu, os tapetes são seus, a gente leva em sua casa depois também. E tá tudo certo. E é claro que a gente tem mais um convidado. Olha, eu sempre falo aqui na sala, você estava aqui ontem, Mal, você é testemunha disso. Quem aparece no LED tem que se sentir mais em casa ainda. Primeiro porque está longe da Bahia, a gente sabe o calor que a gente tem. Mas quem está lá muitas vezes, oh meu Deus, não faz ideia. Então, para estourar o zoom lá, para ele tomar um susto no computador, vamos bater muita palma, fazer barulho, porque esse cara é sensacional. Ô Mal, ele tem um trabalho maravilhoso quando o assunto é marketing de soluções, não é isso? Na 99. É, isso. Porém, ele é genial. A SPM, que é uma grande, não só escola, mas eu digo que uma academia criativa, né? Todo mundo conhece, também recebe com a energia que ele deposita e com todos os ensinamentos que ele tem para trazer. E hoje ele vai estar aqui no Screen, com aquela energia de sempre. Recebam no Screen 2021, Kleber Paradela, seja bem-vindo, Kleber! Olha lá, ele veio do espaço, viu, Maurício? Meu amigo, sem mais delongas, fiquem à vontade, porque agora eu vou ali para aula gratuita aqui no Screen 2021, nesse grande painel. Que futuro é esse, seu Maurício Magalhães? Conta pra gente, tá aberto, bom dia. Quem vai contar é Kleber. Turma, muito bom dia. Desculpa esse pequeno atraso. Quero sugerir para o Screen 22 que o sábado comece pelo menos 9h30, mas... Post-it, bota post-it, irmão. Em casa... Post-it ali, post-it. Boa, botar esse isso, post-it. Bota o post-it. A produção tá passando post-it aí, bota o post-it. Eu queria dizer a vocês que uma das grandes mudanças, quer dizer, um dos grandes pontos de tantas mudanças que a gente está vivendo é que as referências vão mudando, inclusive todas elas. E até então, naquele futuro previsível, né? Que minha mãe queria que eu fizesse concurso público para ter um futuro garantido, e eu não fiz esse futuro garantido, ainda bem, é que as inspirações eram em pessoas mais velhas, pensadores, pessoas com alguma experiência, e essas mudanças agora tão intensas. Eu queria dizer para vocês com muita honestidade que Kleber é uma das pessoas que eu mais ouço, que mais tem me inspirado, que mais tem para mim apontado alguns pensamentos de uma mente brilhante, com o tipo de pesquisa que ele faz. Kleber é um grande amigo, é talvez um dos grandes pensadores e professores brasileiros, e ele mora em São Paulo. Eu vou ler aqui, primeiro formalmente, o currículo que ele me pediu para ler, e ele é diretor de Marketing Solutions da 99, ele é professor de Futurismo e Tecnologias Exponenciais da Pós e Inovação da Escola Superior de Propaganda e Marketing, coordenador do Bootcamp de Inteligência Digital da Miami Ed School. Kleber é brilhante, ele é mineiro, mas pode se considerar baiano. Ele morou grande parte da vida dele. Aqui eu conheci ele, um garoto, e convidei ele para ir para São Paulo e juntos fizemos uma maravilhosa empresa. Mas a genialidade de Kleber e das pessoas brilhantes começa desde cedo. Aqui na Bahia, no começo do mundo digital e sua escala, ele criou um site chamado Os Canalinhas. E era o maior sucesso. Se vocês derem uma gulgada dele, deve estar lá, que ganhou uma repercussão maravilhosa. Quando eu conheci ele, ele era proprietário dos Canalinhas. E na evolução, nós fizemos, incrivelmente, juntos, quando eu dirigia aqui e fazia o Festival de Verão, nós fizemos o primeiro encontro nacional do Orkut, que precedeu todos esses processos aqui, e foi um fenômeno. O maior encontro brasileiro de Orkut foi feito aqui na Bahia, liderado por Kleber. Então, esse DNA de Canelinhas e de ter feito esse encontro
é quem traduz toda essa trajetória maravilhosa de quem passou pela publicidade. Hoje é professor, planejador, pesquisador, profissional de marketing dos mais qualificados, e é com ele hoje que a gente vai conversar. Clebinho, como eu não aprendi ainda a ficar no celular, que fica apagando, aí você tem que botar o dedo toda hora, eu vou em alguns momentos interromper para ler. Quero começar e passar aqui para ele, para a gente começar uma conversa muito orgânica, um texto que ele me escreveu, que eu queria abrir aqui para a gente começar nosso painel. No screen do ano passado, Maurício, criticou os futuristas, que são papagaios de futuros, e que dão um monte de chutes e cagam regras. E eu, Kleber, concordo. Futurismo é menos sobre dizer o que irá acontecer e mais sobre apontar cenários, muitas vezes opostos. Futurismo é mapear as possibilidades de cenários e ter plano para cada um deles. Para falar de futuro, a gente precisa entender nosso passado. E Yuval Harari, ele é um historiador ou ele é um futurista? Uma coisa é fato: no passado ou no futuro, não existe evolução sem tecnologia. Se hoje existe cidades, é porque alguém no período neolítico, de 12 mil anos atrás, inventou a tecnologia da agricultura. Homens, coletores, passaram a criar os animais confinados e plantar, e não mais precisar ficar circulando em busca de recursos naturais. Assim como a mortalidade infantil, que caiu de 40% para 4% no último século, graças à tecnologia. A tecnologia, apesar da má fama, é um vetor para fazer um mundo melhor, que escreve Kleber nas suas considerações iniciais. Eu queria dar os boas-vindas. E antes, em que lugar do mundo você está? E manda bala aí nas suas primeiras considerações sobre futurismo. Boa, e abra seu microfone. Vai. Vocês estão me ouvindo? Agora eu estou direto da Tailândia. Estou numa cidadezinha aqui chamada Krabi. Está bem no meio, aqui em frente a Sumatra, aqui na Indonésia. Inclusive tem um vulcão que entrou em erupção agora há pouco. Estava no Google Maps aqui para ver a distância, se tinha algum risco. Então estamos bem no sul aqui da Tailândia e morando por 3 meses aqui. Estamos aí trabalhando com nômades digitais, então a gente continua fazendo aula, trabalhando, tudo normalmente, só que nesse fuso invertido. Então aqui agora já são 7 horas da noite, 7h20 da noite, e assim a gente segue nossa vida. Mas antes disso, até antes de falar daqui, eu queria dizer que eu não tenho nem roupa para ser entrevistado por Maurício Magalhães, pelo amor de Deus. Maurício é o cara que eu sempre brincava que se eu não tivesse encontrado ele em minha vida, eu estaria vendendo pouco até hoje. E o Mal, ele me deu régua e compasso, como o Gil já cantou muito bem, me ensinou muita coisa na vida, no trabalho e na vida pessoal, e é um cara que eu admiro demais, falo que é meu segundo pai, porque esse cara de fato transformou minha vida desde que a gente trabalhou junto em São Paulo há quase 20 anos. Então sugiro até, Mal, vamos bate-papo total, esquece roteiro. Vamos jogar, porque eu não quero nem ser entrevistado, eu quero te entrevistar também. Então vamos trocando ideia. Então a primeira pergunta aqui é: que fundo horrível é esse que você escolheu para estar aqui hoje? Pô, achei que fosse um conceito legal aqui, tinha lá as lanternas de Chiang Mai, então deixa eu botar o outro fundo. Eu vou tirar o fundo então. Tá ótimo. Essa praia porra, aqui, melhorou, a plateia está aqui muito feliz com essa troca. Já tá de noite, eu vou botar uma praia fake então, pronto, vou fingir que eu tô aqui na praia durante o dia, que nem vocês aí. Eu ia até botar o pôr do sol aqui, eu falei, porra, para quem mora na Bahia, qualquer pôr do sol é pior do que do Porto da Barra ali, do Farol, do Cristo, então não vou tentar humilhar não, porque eu só consigo humilhar os paulistas, os baianos eu não consigo não. Então vamos embora. Clebinho, fala um pouco pra gente, assim, você citou no texto que você mandou para mim, que em 2006 você fez uma palestra e citou um pensador americano que dizia que no futuro o consumo de internet seria muito mais pelo mobile do que pelos computadores. E na época nem existia o iPhone, era a vitória da improbabilidade e isso aconteceu. E toda vez que surgem coisas novas, todo mundo fica muito incrédulo com essas possibilidades.
Também, mais recentemente, eu ouvi você numa palestra dizendo, algum tempo atrás, que voz seria soberana na comunicação e ninguém também tinha um pouco dessa compreensão, achava um pouco distante, hoje é uma realidade. Agora eu queria perguntar, o que é que vem pela frente que você está mapeando, que a gente deve estar atento, que vai impactar diretamente a sociedade? Perfeito, Mal. E esse slide eu achei por acaso, fuçando os meus arquivos antigos, esse slide de 2006, que foi uma palestra que eu fiz em Salvador. Tinha um curso aí chamado Além da Propaganda, que a Thalita Magalhães fazia, o Thiago Arléu, que era incrível. E eu fui para Salvador dar essa palestra e aí preparei o material. E o que é mais legal, é assim, em 2006 parecia improvável que a gente consumiria, que todo mundo ficaria no celular usando a internet mais do que no computador. Parecia impossível, improvável. Por quê? Porque o celular da época era uma porcaria. Era um jogo da cobrinha ali, tinha uma coisinha ou outra, aquela tela pequena. Ou seja, a gente não tinha a premissa do futuro. A gente tinha a âncora do presente e por isso a gente não conseguia enxergar o futuro. O que acontece agora, se pegar assim, qual é a próxima grande onda? A próxima grande onda é a conexão de todas as coisas. Então, o mundo a gente conseguiu digitalizar numa primeira fase os dados, né, o Google e tudo, a gente digitalizou as bibliotecas, livros, conhecimento. Numa segunda onda, nos anos 2000, a gente digitalizou as relações humanas, então a gente digitalizou as nossas relações com as redes sociais e tudo, e agora é a fase que a gente digitaliza, como diz um bom baianês, a porra toda. É a hora que a gente digitaliza os nossos objetos, as cidades, as coisas, as nossas casas, o nosso corpo. Então, quando se fala de metaverso agora, parece o carnaval virtual que a gente fez para a banda Eva lá em 2010, sei lá quantos anos atrás, aquela coisa do Second Life. Isso tudo é ensaio só do que é o metaverso. O metaverso, de fato, é quando a gente entrar na internet de um jeito que a gente já não separa mais o que é o digital ou não é. A gente não separa mais o que é virtual e o que é real. As coisas elas se confundem, se misturam. Então, é um pouco difícil hoje entender por que o metaverso não vai ser um joguinho do Facebook, mas, de fato, vai ser uma nova internet que está começando, porque a gente tem a premissa do presente, que o metaverso é aquela coisa de nerd de ficar jogando com óculos, um trambolhão na cabeça. Então, assim, a próxima grande onda, que agora deram o nome de metaverso, né, mas se a gente olhar, isso já vem sendo falado há muito tempo, que é essa história da gente conectar as coisas todas, ter uma realidade imersiva, não mais a tela que a gente usava à distância, que foi aproximando cada vez mais do nosso corpo, e agora a gente passa a ter essa tela praticamente dentro do nosso corpo. Então, eu acho que esse é assim, está começando agora o que a gente viu começar com as redes sociais e o que a gente viu começar com a computação e com a internet pessoal em 95. Tem uma nova onda enorme chegando aí, enorme, e a gente está só engatinhando ainda. Eu estou super animado. Não sei se eu tenho fôlego ainda para mais uma onda, mas eu estou animado. Imagina eu. Existirão novos devices em relação ao metaverso, tipos de óculos, quando se diz que o mundo real e o mundo digital acabarão virando uma coisa só. Você poderá estar agora, eu poderia estar com você na Tailândia, aqui, através do metaverso e talvez a gente numa conversa mais próxima e mais informal. Isso impactará também nesses devices que todo mundo comenta que cada dia mais a tela do computador, depois o próprio mobile, são coisas em extinção. Qual é a tendência dos devices nesse novo contexto de futuro? Boa. O grande problema hoje é o custo mesmo, né? Para a gente conseguir aderir à tecnologia. E eu não tenho coragem de comprar até hoje. E olha, você sabe que eu não sou tão duro com tecnologia. Eu gasto rios ali para ser o primeiro a ter. Eu não tenho coragem ainda de pagar 5 mil reais, 8 mil reais, 10 mil reais num óculos. Então está longe ainda da escalabilidade nesse ponto de vista. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que essa velocidade de desmonetização é exponencial. Então, ele vai cada vez mais rápido desmonetizar. Não vão ser as gambiarras que a gente vê hoje. Para mim, você botar um tijolo na cara é o equivalente a gente usar um TT 650 lá da Motorola no início dos anos 90. E o óculos, dessa forma, ele grande ali, é só um pedaço ainda. A gente já começa agora a ter as lentes finas, que elas praticamente são, que uma pessoa comum não repara. Se você pega o Frame, por exemplo, que é o óculos da Amazon, é um óculos que você coloca normal, parece um óculos de grau. E ele tem a Alexa 24 horas ali por dia no teu ouvido. Você consegue conversar, falar, dar os comandos, ver as coisas e tudo. Então, a gente vai começar a fazer isso. E a próxima onda, que vai ser o mais legal, que é o BCI, ou BCI, que é o Brain Computer Interface, que é a hora que a gente começa a conectar o nosso cérebro com o computador. Então, a gente não precisa mais desse comando, a gente passa a incorporar e ter o nosso
a digitalização dentro do nosso próprio corpo. Parece o papo de 2006 do celular, mas está logo aí. Está na boca do gol. Uau, essa eu não tinha ouvido falar não, do BCI. Mas aí você virou de vez aí o futuro e, enfim, aquilo que a gente achava impossível está se tornando cada dia mais possível. Eu queria falar um pouco hoje, porque quando você vai falando essas coisas, e obviamente todo mundo que está aqui ouvindo, e todo mundo em geral, hoje a gente vive uma sociedade da insegurança, nas empresas, nas pessoas, nos profissionais, porque todo mundo sabe alguma coisa que você não sabe, todo mundo tem um domínio de uma tecnologia que você não tem, e como você vê hoje, assim, nessa área nossa de comunicação, que tipo de olhar e conselho você daria para esse ecossistema hoje, em relação aos profissionais das agências, aos veículos, como caminhar para esse futuro a partir de hoje? Quais as premissas que você estabeleceria nesse sentido? A boa notícia é que está todo mundo cagado. Então, assim, essa insegurança todo mundo tem, todo mundo passa por ela o tempo inteiro e, assim, os maiores profissionais de inovação de tecnologia, eles têm as suas inseguranças também, porque tudo gira muito rápido, a gente não consegue acompanhar tanta coisa. Eu tenho eu dou aula por 2 motivos. Um, que você sabe que eu adoro compartilhar conteúdo, dar aula, participar. E o segundo é que me obriga a estudar. Porque se eu ficar o ano inteiro ali sem dar aula, eu vou parar um ano sem ler alguma coisa importante, sem ter que organizar o que está sendo falado. Agora, por exemplo, quando acabam minhas aulas ali da SPM da Miami, eu tenho mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses de descanso ali entre um e outro. Quando voltam as aulas, eu já começo a ficar numa agonia que eu perdi um monte de coisa, um monte de conteúdo. Mas a dica não é para entrar nessa noia, eu faço isso, na verdade, muito mais por prazer do que por uso e aplicabilidade, porque se eu ficar 6 meses ou 1 ano sem estudar nada, no máximo eu vou ter um conteúdo um pouquinho desatualizado dos meus alunos, mas eu preciso dar uma visão muito mais atemporal. E o convite que eu faço às pessoas é terem, de fato, não quererem estar na ponta da flecha, sabe? De saber qual é a última novidade do metaverso e a última novidade do... Porque isso vai mudar toda semana e você vai ficar agoniado. O ideal é dar alguns passos para trás, entender os grandes movimentos, entender por que isso acontece. Você mesmo falava, né, bastante desse exemplo do arco e flecha, que a gente tem que puxar algumas coisas para trás. Quanto mais a gente puxa o arco para trás, mais longe a flecha vai. E aqui eu acho que é a mesma coisa. Quando a gente fala de tecnologia, de inovação, de futurismo, a gente precisa olhar o passado. Até o que eu tinha escrito ali naqueles textinhos que eu te mandei. O Yuval Harari, para mim, é o melhor exemplo, que eu não sei se ele é um historiador ou um futurista. Perfeito. Porque ele é o cara que ele mais olha para o passado e ao mesmo tempo mais olha para o impacto no futuro, porque ele aprende com as coisas que aconteceram. Ele compara a Covid com peste negra. Então ele fala, se aconteceu isso com a peste negra, não pode ser que aconteça aqui. Então, esse futurismo eu gosto, que é o futurismo embasado nas... eu também acho muito bom, isso, inclusive ontem aqui no Screen, eu fiz um papo, como eu estou fazendo com você, com o Mário Kertz. Porra, é um cara de 77 anos, é um cara que tem uma cultura extraordinária. E aí quando você olha, você entende hoje um pouco a partir desses conceitos. E o que eu acho que essa sociedade, essa mudança muito rápida, esse mundo muito fast, tá gerando muito mais pressa do que velocidade com o conceito. Então o que eu tenho estudado muito hoje aqui na Mundo Real, é exatamente essa diferença de pressa e velocidade. Velocidade você tem que estar acompanhada com conceito, com história, com passado. E pressa, está todo mundo correndo porque tem que correr. Aí estão dizendo, a sua empresa não tem Instagram. Então corre para fazer Instagram sem nem saber por quê, para quem, e vai numa velocidade. Então a gente está numa sociedade muito veloz, com pressa, e não com a velocidade necessária. Eu acho esse ponto que você está trazendo aqui, de você olhar, respirar, naquele clássico, né? Vamos devagar para ir depressa, né? Porque a gente está indo depressa para no fim ir devagar. Essa é uma mecânica nova que eu acho que tem que ser internalizada, eu acho que por pais, por professores, por profissionais, por jovens, porque está demasiado esse olhar, né? Então, esse é um ponto, e o ponto também da capacidade que as pessoas estão tendo de ouvir e de estudar. Eu tenho feito um trabalho com meus filhos não é ensiná-los, mas de forçá-los a ler. Quem tiver a capacidade de interpretação de texto, de uma página ou de um livro, quem tiver a capacidade de escrever uma página, será um diferencial competitivo em interpretação e escrita, nesse mundo de 140 caracteres, né? Do S e do N.
Então, essas questões farão toda a diferença nessas compreensões que você, por acaso, está trazendo aqui, que é o que você faz para buscar esse olhar de futuro. Eu queria explorar agora um pouco... Só pegar um exemplo rápido aí disso, especialmente num mundo que a inteligência artificial começa a ditar muitos processos, começa a fazer com que muitas coisas aconteçam, num mundo que ainda a gente não tem a consciência do computador, mas em breve a gente vai ter. Mas nesse mundo, a visão estratégica, essa visão interpretativa que você está fazendo com a Joana e com o Arthur é sensacional. Porque é isso que, de fato, mais vale do humano. Além de todos os nossos outros lados das humanidades que só nos pertencem aí por um bom tempo, da criatividade, da empatia e tudo, mas esse outro lado, pensando no lado de trabalho mesmo, a visão estratégica e o olhar interpretativo e o olhar crítico, ele é fundamental. Não queria falar em inglês aqui, skill, mas é uma qualidade, é uma competência. É uma competência fundamental para esse novo mundo. Eu estava falando com você de costa para a turma aqui, deixa eu olhar para frente aqui, que você está aqui na minha frente também. Eu não sei como você está me vendo aí, mas eu queria aqui explorar uma coisa. Eu vou contar uma fofoca para a galera, então. Eu e o Mauro trabalhou 20 anos, 15 anos juntos, e aí eu era moleque lá, o Mauro mandava fazer os PowerPoints dele e tudo, para as palestras dele, e me falava o que ele ia falar, e aí eu ia lá e montava o PPT, né? E aí eu ficava lá no fundo da sala, às vezes eu chegava para ele e falava, eu botei esse outro slide, acho legal você trazer esse exemplo aqui que aconteceu em Cannes, vai deixar mais moderno essa palestra. Ele, tá bom, beleza. Aí chegava na hora, ele esquecia o que era para falar. Ele, Cléber, o que é para falar aqui mesmo? Ele estava lá na frente. Então hoje a gente está passando vergonha junto aqui, nós dois aqui na tela, já sempre eu lá atrás da... Cara, eu queria contar a vocês que é incrível, quando a gente abriu nossa agência, fomos sócios lá em São Paulo, e talvez tenha sido uma das coisas que eu mais aprendi foi, de fato, como confrontar de ideias na busca do melhor é a coisa mais sensacional que você pode viver. Minha dialética com o Kleber, às vezes, a gente urrava, de verdade, na busca, e tinha uma coisa tão honesta, que quando eu era convencido, eu migrava e vice-versa. Então, assim, eu acho que essa troca, a nossa agência, que foi muito bem sucedida, que foi vendida depois, um dos DNAs de acerto era um pouco dessa dialética honesta de complementos e na busca do melhor, e na busca das ideias, e na busca de a gente estressar no limite a excelência do melhor para os nossos clientes e para nós mesmos, né? Porque é tão difícil hoje essa prática, que é tão legal, de uma dialética inteligente, como é bom esse confronto e essa convergência no final de ideias. Eu queria migrar agora um pouco, eu queria que você contasse essa experiência que você está vivendo, que há 3 meses atrás você tomou a decisão de morar em outro lugar do mundo, e como é a sua relação com a 99, que é uma unicórnio brasileira comprada pelos chineses, essa experiência de você trabalhar para o Brasil, morando na Tailândia, essa sua escolha, e o que levou exatamente a você estar na Tailândia. Conta pra gente aí essa experiência. Bom, vamos lá. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com uns 14, 15 anos aí em Salvador, comecei a fazer site com os amigos. Me permita, desculpa. Me esqueci de contar uma coisa no início. Ele, com 14 anos, ele montou a primeira empresa de site na Bahia. Fazia site, quando a internet começou. E aí os clientes ligavam para ele não podia ir na reunião para o cliente não descobrir que ele tinha 14 anos. E aí, quando ele foi imputado aí, ele pegou o paletó do pai, super horrível, para poder só mostrar que ele estava bonito com 14 anos. Então, com 14 anos, ele teve a primeira empresa de site na Bahia. Desculpa, toca para frente. Era aquelas roupas que a gente comprava de festa de 15 anos, assim, para ir festa de 15 anos, era as que eu usava para reunião, aquelas calças de prega, tudo ridículo. Mas aí, então fui sempre emendando e trabalhando muito, emendando uma coisa na outra, então nunca consegui fazer intercâmbio, sabe? Meus irmãos, eles se organizaram ali na escola, na faculdade, tudo, e eu nunca consegui fazer. Eu sempre falava, uma hora eu vou morar fora, e eu nunca consegui. E aí chegou a pandemia, a gente ficou mais de 1 ano dentro de casa, e eu e Pri, a gente muito rígidos com o controle mesmo, entendendo a gravidade do Covid, a gente praticamente não saindo, praticamente não encontrando ninguém. E a gente tinha comprado um apartamento que ficou pronto. E aí começou a ficar pronto, a gente pensou, putz, mas será que faz sentido a gente agora entrar num outro apartamento e ficar preso nele por mais um tempo? A gente não sabe quanto tempo vai ter.
E a pandemia fez a gente refletir se a gente queria ficar mais no apartamento mesmo ou se valia a pena, tinha supervalorizado, tudo, se valia a pena a gente ir para uma casa. E aí a gente resolveu comprar uma casa que só fica pronta daqui a uns 2 anos e falar, então beleza, vamos rodar por aí. Já que a gente pode trabalhar de qualquer lugar, já que tem internet hoje, aqui na Tailândia tem 5G. Hoje, por acaso, nesse lugar que eu estou não está muito boa. Mas, e aí nessa a gente resolveu. Então tem 6 meses que a gente virou nômade. A gente morou já em Belo Horizonte, fomos para Belisário, lá na roça, lá na cidade dos meus pais. Fomos a algumas outras cidades do interior de Minas. Aí agora a Tailândia, a gente está rodando o país todo durante 3 meses. Aí ano que vem a gente agora volta para o Brasil no finalzinho de dezembro. E aí vamos decidir ainda como é que vai ser. A gente deve ficar meio que, até quando for em São Paulo, a gente vai ficar por enquanto morando em Airbnb. Para a gente ter a liberdade de, quando quiser, a qualquer momento, trocar, ir para algum outro lugar e trabalhar num coworking, qualquer coisa, a gente tem essa flexibilidade. Então, por enquanto, não queremos relacionamento sério com moradia. E esse exercício tem sido muito legal, assim, de inversão de algumas coisas muito pequenas, mas a gente trabalha de madrugada, né? E é muito louco, assim, a questão, como é que a gente acostuma a vida inteira a acordar às 8 horas da manhã, trabalhar às 9, dormir às 6. Aqui a gente começa a ver que depois do trabalho eu posso correr na praia, antes do trabalho eu posso fazer aula de mergulho, eu posso pescar, fazer qualquer outra coisa. Uma simples mudança de fuso. E num país que foi preparado. Aliás, essa era a dica que eu queria dar aí para a galera de Salvador. Eu já conversei com o Daniel Alves, que alguns amigos são políticos aí, e falo, cara, Salvador e a Bahia como um todo tinham que investir para virar um destino de nômades. Isso é uma comunidade tão grande que existe há tantos anos. Aqui na Tailândia não é por acaso que a gente escolheu aqui. Aqui é um país que ele é preparado e feito para nômades digitais. Tem infraestruturas para isso, espaço, cafés 24 horas. Então, existe uma oportunidade aí em Salvador. O Maurício, que é o campeão de encontrar posicionamentos para cidades e destinos, fica a dica. Porque é um momento que não é só da pandemia. Ele já existe há mais de 10, 15 anos que tem uma galera aí rodando o mundo fazendo isso. Eu acho que aqui a gente vive um pouco de uma síndrome de curto prazo, né? Eu acho que a gente é um país que vai gerando rupturas. Eu me lembro que em 2000 eu presidi aqui na Bahia um OCIP, chamado Cluster de Entretenimento, Turismo e Cultura. E a gente, na época o governador era César Borges, ele pagou uma consultoria de Michael Porter e uma consultoria de Barcelona. E veio um consultor e ele fez na época, Clebinho, ele fez uma análise, a partir da Inglaterra, um destino que mandava por ano 6 mil ingleses e o outro destino 365 mil ingleses. A quantidade de horas de longa distância era 12, 13 horas, o preço da semana era o mesmo. E a grande pergunta é por que, em lugares muito parecidos, a Inglaterra demandava 365 contra 5. O 5 era a Bahia e o 365 era a Tailândia. E a grande pergunta é qual era a grande diferença. E ambos têm até no trópico, é muito parecido, acho que é da mesma faixa do tropical. A gente na época estudava que a Tailândia tinha um posicionamento percebido excepcional, no ponto de vista de um certo misticismo, trazia outros atributos. Cinema, e a gente estava aqui ainda na cultura de sol e praia. Então assim, aí a gente fica aqui, e eu acho que aqui o Screen tem sido um fórum de profissionais, de pensadores, de empreendedores, de empresários, que a gente, no fim da linha, a gente sempre acha que isso é uma questão de governante, a gente sempre acha que isso é uma questão de que o mundo conspira contra. E no fundo, nós somos resultantes de nós mesmos, das nossas escolhas. E Salvador ainda tem um agravante, que eu disse isso, e todas as vezes eu digo e repito, que a gente virou, infelizmente, um maravilhoso exportador de talentos. A quantidade de PIB humano que nós anualmente mandamos para fora, muito para São Paulo, para outros países e para outras cidades, de pessoas que não enxergam o olhar de empreender. Kleber poderia ter feito o que ele fez na carreira dele aqui, mas Kleber hoje está na Tailândia, que é um baiano. Então assim, e muitos de vocês têm parentes, amigos, filhos ou pessoas que demandaram para isso. Essa é uma reflexão importante, porque Kleber está trazendo um olhar, eu estou trazendo um olhar de retenção e Kleber está trazendo um olhar de atração de uma cidade que é única. E assim, é isso. Ô, Mal, oi. Deixa eu até te dar um exemplo. Uma vez eu fui na nossa amiga Cláudia Gildes lá, na pousada Capela, né, ali em Arembepe, e tinha uma executiva do Facebook que estava trabalhando lá, estava passando uns tempos e trabalhando de lá.
E você vê uma pessoa que ela ganha, dependendo do país que ela vive, ela pode ganhar em dólar, e ela está consumindo e gastando o dinheiro dela em Arembepe, e ela está gerando, de certa forma, os encontros que ela gera ali nas conexões que ela faz na cidade, ela traz. Olha que legal você trazer esse dinheiro de fora, de uma pessoa que é remunerada num outro estado, mas que está gastando o dinheiro dela naquele estado de forma contínua, e não de um tiro curto de uma viagem só de turismo, né? Esse olhar de olhar para a cidade como um destino nômade é fundamental. E especialmente, isso eu aprendi com você e com o Scream, que é a história de Salvador começar a se tornar uma Atlanta brasileira, especialmente para o turismo negro, né? Tem uma amiga de São Paulo, recentemente, amiga minha negra, que ela foi para Salvador e ela sentiu uma conexão, uma coisa absurda que ela nunca tinha sentido na vida, pelas raízes que ela encontrou. E ela, obviamente, quer voltar sempre. E assim, vários outros amigos começaram a crescer. E é muito legal o Salvador começar a resgatar, né? Vem fazendo isso frequentemente. O Scream tem sido um grande levantador dessa bandeira para que Salvador seja esse polo também de posicionamento. Eu acho que pode. Eu só queria também, vou migrar, vou dar mais uma pulada de assunto, que eu quero explorar outro tema com o Kleber, mas eu também repito isso 200 vezes. A Bahia, alguns anos atrás, criou um posicionamento, tem uns 20 ou 30 anos atrás, que era Bahia, terra da felicidade. Traduzido em qualquer língua, é uma das coisas mais delicadas e mais sensacionais que a Bahia já teve. Aquele I love New York, ou 100% puro que a Nova Zelândia adota, imagina se a gente tivesse mantido nesses últimos 30 anos Bahia, terra da felicidade, e tivesse feito disso um modelo econômico, a gente dava muito mais rico, e muito mais próspero, e com muito mais oportunidades. Mas aí teve um governo que interrompeu o outro, que disse, não, Bahia Terra da Felicidade é do governo anterior. Cara, eu não estou nem entrando em política, eu estou entrando em mentalidade, porque mesmo que fosse o que criou o Bahia Terra, também poderia ter rompido, mas a gente tem uma mentalidade de não evolução. Nossa mentalidade é de ruptura. Não é corrigir erros para melhorar, ou potencializar acertos. Parece que a cada ciclo a gente dá uma facada, interrompe e recomeça. E quando a gente olha destinos outros, que a sociedade é soberana, de que as pessoas têm um outro olhar sobre a vida e sobre a comunidade, é absolutamente sensacional. Esse é um fórum no Screen que a gente precisa estar martelando. Eu vou contar um caso rápido para poder passar para o próximo assunto, que eu quero falar de marcas, Clebinho. Na porta da minha casa em São Paulo, quando eu fui morar lá, na garagem, quando eu saía da garagem, tinha uma rótula que um prefeito lá, Kassab, fez da rótula um negócio, rasgou e botou areia, botou terra para poder a água escoar, porque São Paulo chove muito e é ruim. E aí um dia a gente viu Freitas, que era um empregado da padaria, plantando. Minha filha falou, meu pai, olha Freitas, para aí. Aí eu falei, Freitas, o que você está fazendo aí? Ah, Joana, eu estou plantando. Aí ela falou, meu pai, a gente tem que ajudar Freitas. Ele está fazendo com o dinheiro dele. Aí nós começamos a ajudar Freitas, o prédio ajudou Freitas. Freitas saiu, se aposentou da padaria, mas na frente da minha casa, da minha garagem, tem uma floresta linda. E quem fez não foi a prefeitura, quem fez foi Freitas, apoiado por todo mundo. E a gente não tem, aqui na Salvador, para você que mora na Vitória, para ir no Largo da Graça comprar um pão, você vai de carro. Comer, então essas coisas é que a gente tem que reinventar a cidade a partir da ocupação da cidade. Então, vamos dar mais uma migrada aqui. No que a gente falou, eu queria que você explicasse essa relação de como as marcas vêm sendo construídas, o olhar de marcas versus as empresas de tecnologia. Eu queria que todo mundo ficasse atento a esse olhar que Kleber vai comentar, que ele já tinha me comentado aqui no privado, como as agências tiveram um papel, os marketings têm um papel, como teve uma geração de empresas que fizeram marcas, uma geração de empresas de tecnologia que, de certa forma, negligenciaram marcas, e como é que a gente está vendo esse contexto de marcas? Tem um lance, assim, se a gente olhar no passado, a gente teve um grande boom aí, nos anos 80, 90, você sempre fala, né, de Colinos e Colgate, você não tinha muita opção ali de outras marcas concorrentes, então as marcas, elas tiveram investimentos e uma cultura muito grande de investir na marca mesmo, das empresas tiveram isso. Assim surgiu, se você olhar Ambev, é uma empresa orientada para o marketing, né? Porque se você olhar cervejas, elas são muito parecidas ali, mas a marca é o que constrói.
E assim com o Unilever, com todas as grandes empresas. De uns tempos para cá, nasceu a cultura da performance, né? Então, com zilhões de concorrentes, com tantas marcas, com tanta segmentação, e como você chega nas pessoas, passou a ganhar quem sabe operar melhor os algoritmos e as mesas de performance. Então, nasceu uma geração de startups e empresas novas com a ditadura do dado e a ditadura da performance. E aí, falando, marca é irrelevante, o que importa é você saber fazer a compra correta de mídia e impactar as pessoas. Então, foi uma geração de empresas, ganhou muito dinheiro com isso, cresceu muito rápido com isso, só que a água bateu na bunda. A turma começou a perceber que essa construção ela não é de longo prazo, porque ela não chega nem no médio prazo. Porque na hora que você desliga o dinheiro da gasolina, na mesma hora você desliga, as pessoas não ficam, a fidelização, as pessoas não ficam com o seu produto e com a sua empresa. O que está acontecendo agora é o pêndulo indo para o meio. Nem mais o marketing, que foca muito na marca, mas esquece do negócio e não olha para o dado e não olha para tudo. E, ao mesmo tempo, nem para o outro lado extremo de empresas que só querem a performance pela performance. E agora, finalmente, o profissional que está mais procurando agora nas empresas é o CMO, ali, ou o diretor de marketing, que tem a visão de crescimento, de growth, e que tem a visão da marca. Esse é o ponto que estão todas as empresas agora tentando. O que isso é bom para quem é da economia criativa? Abriu-se um espaço que até então todo mundo estava enjaulado em só poder fazer uma carreira dentro de uma agência. Você não tinha mais outras opções. Hoje você pode trabalhar numa agência, você pode trabalhar num veículo, numa produtora, num anunciante, numa startup, em qualquer lugar. Abriu-se um leque, de repente, enorme. Parecia que o funil estava ficando cada vez menor. Aquela história da dança das cadeiras começou a faltar, né? Eu lembro que eu encontrei um amigo nosso lá, o Álvaro, lá, que era da DM9 Rio, encontrei com ele uma vez no Réveillon, em Buenos Aires. E ele comentou, ele falou, putz, sabe que para nosso tamanho agora estão faltando, assim, as cadeiras são umas 5 ou 6, né? A gente não tem mais muito para onde ir a partir de agora. E na época eu concordei com ele, porque isso já tem alguns anos. E hoje eu olho e falo, não, abriu um monte de cadeira nova, até aí, Gregório de Matos de cadeiras para todo mundo sentar. Então eu acho que esse é o ponto. Para quem trabalha com marketing, com comunicação, agora você pode trabalhar em qualquer lugar, como não era no passado. No passado você tinha que se enclausurar dentro de uma empresa, de uma agência. E falando de marca, derivando para um pouco de branding, assim, como você construiria uma estratégia de branding nesse setor, nesse olhar de marcas, assim? Quais são, a sua visão, os pilares que consolidaria olhando para frente, visto que a gente vive numa sociedade tão pulverizada e com tanta informação, que marca acaba tendo até uma importância, além da performance, de lembrança, de mind, de share of mind de verdade. Como isso é feito na 99 e que você sugere como pilares de quem é empresário entender as suas estratégias de branding? E até pegando outro exemplo, para não parecer que é autopromocional, mas vamos pegar o Nubank. O que a gente aprendeu com o Nubank? O Nubank foi, assim, de tantas fintechs, por que o Nubank está virando agora um dos maiores IPOs da história, agora recente? E por que virou uma marca com um valor enorme, gigantesco? Eles tiveram uma fórmula do passado que é muito boa, que é a história da consistência. Isso a gente perdeu. Uma coisa que a gente tem que aprender com o passado é que Itaú, falou Itaú feito para você e sei lá o que, durante 20 anos. Escola Desce Redondo, que começou funcional e foi promocional, e depois no humor e tudo, e depois no ativismo, durante 25 anos. A gente perdeu isso. As empresas elas começaram, a cada novo gestor, a cada nova agência, assim como aconteceu aí com Salvador, de alguém matar o conceito do Bahia Terra da Felicidade, isso acontece com as marcas. Então, assim, acho que o segredo das marcas hoje é aprenderem com o passado, com isso, a repetição, a frequência, tudo isso continua valendo. As pessoas, principalmente agora, que a gente tem uma atenção que dura menos de 3 segundos, 3,7 segundos, o tempo da atenção humana para olhar para você. Menos que um peixe dourado. Então, seguir essas fórmulas do passado que funcionavam e, ao mesmo tempo, aprender a jogar um novo jogo. Só mais um ponto, Mal. Nosso amigo, você também é um grande admirador dele, eu também, o Eco Moliterno. Essa semana ele deu uma aula sensacional lá no curso que eu coordeno da Miami Ed School. E ele deu um exemplo que, quando ele começou a trabalhar com o Nizam lá na África, e ele é um cara que veio do digital e o Nizam do offline, ele comentou que ele chegou com aquele monte de peça, um monte de coisa, que o Nizam não sabia muito bem o que fazer com aquilo. Um vídeo de 6 segundos para o YouTube. Só que aí ele contou qual era o vídeo e o Nizam falou, putz, repete essa palavra aqui 2 vezes porque as pessoas não vão pegar a piada. E é uma fórmula que o Nizam aprendeu com rádio, aprendeu com TV, com outras coisas. E aquilo fez todo sentido para o Eco, que estava trazendo um novo formato. Essa junção
do novo com o velho, ou com os aprendizados formais com os novos aprendizados, ele é fundamental para as marcas. Elas não se perderem na consistência e, ao mesmo tempo, saberem jogar o novo jogo, estarem próximas. E aí a história do propósito, a história da marca não ser mais só focada no lucro, mas no impacto que ela gera para a sociedade. A marca ter um olhar que tenha mais a ver com cuidado. A gente fez muito isso, na 99 a gente faz muito isso. Assim, a preocupação da empresa, ela tem que ser muito orientada para os nossos valores. Então, se alguma coisa não bate com o nosso valor, a gente tem que recuar na mesma hora. Eu já tirei filme do ar, eu estava no Scream do ano passado retrasado. No meio do Scream surgiu uma brincadeira lá que eu precisei ir para São Paulo para a gente gravar um filme. E assim, 5 minutos antes de botar no ar, a gente pegou algumas coisas de que as músicas daquele artista não condiziam com alguns valores. Mesmo que antigos, o comportamento daquela pessoa não batia com os valores em relação às mulheres. E a gente falou, cara, cancela e acabou. Não bota no ar, paga, joga o dinheiro fora, paga o cachê deles, não bota no ar e tá tudo bem. Então, acho que esse olhar das marcas, esse novo jogo também é muito importante. Você saber jogar o jogo dos novos valores da sociedade de hoje. Eu queria aqui, assim, carregar a tinta no que Kleber falou, porque esses são assuntos que a gente, nos últimos 10 anos, a gente veio muito tentando entender e pesquisar, e nós conversamos muito. Um deles é esse conceito de pressa e velocidade, nós falamos. Eu quero falar agora do conceito de frequência. Frequência é numa sociedade que se formata, reformata, desformata, quase numa geração espontânea e orgânica por segundo. Feliz de quem entende a frequência, porque a frequência vai lhe dar a notoriedade e a coerência de marca ou sua, nas questões que você tem que fazer. Então, assim, de novo, não cometer o erro que a gente está apelidando aqui, que são dos coitos interrompidos de Salvador em sua história, ou da Bahia. É uma continuidade. Então, hoje, as marcas se preocupam muito mais com o conceito de maratona do que 100 metros rasos. O conceito de casamento do que de ficante. Claro que é maravilhoso ficante, claro que é maravilhoso coisa, mas isso fica no caminho, quando você entende uma trajetória maior e você tem uma estratégia, tanto que estratégia de médio prazo é super importante. Um conceito, eu também, já me avisaram que está, infelizmente, caminhando para o final, então eu ainda vou explorar você aqui em algumas coisas, Clebinho, mas para a gente passar disso, uma vez Conta a história da Marinha, Mal, aquela que quando você foi para a Antártida. Boa. Quem está aqui comigo é Bianca Lente, que tem um painel hoje às 16 horas, não sei se você vai estar dormindo, para falar de cinema, que é uma das roteiristas dessa nova geração do cinema, está aqui comigo, é minha sócia. Eu convido vocês às 16 horas de hoje e ficarem para o próximo painel com minha outra sócia, Ana Queiroz. 15 horas aqui na Barroquinha sobre cinema. Mas há muitos anos atrás, pela nossa produtora, a gente desenvolveu um conteúdo chamado Maravista. E a Marinha adorou e nos chamou para filmar na Marinha, no Polo Sul. Eu fui, me bota nessa equipe aí, eu fui como carregador de equipamentos, e nós fomos 4. Mas foi uma delícia, porque a gente chegou no sul do Chile. Enxugador de gelo, eu fui. Aí a gente desceu no Polo Sul, pegamos um barco e fomos até a base Comandante Ferraz, que é aquela que pegou fogo, que hoje já está nova e tal. E aí eu fiquei 4 dias com os oficiais da Marinha. Acreditem, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, de entender aonde tem inteligência estratégica de país. E eles me contaram que desde quando Dom João VI veio em 1808, mora no Brasil a inteligência estratégica de Marinha pelos mares. E aí eu fiz, então me conte aí. Aí ele me contou: antes eu quero te contar uma coisa, que a iniciativa privada não faz, que é o olhar do hoje, do amanhã e do futuro. Todo e qualquer oficial da Marinha, ele tem 3 pautas quando começa o ano: a do hoje, que é até dezembro, a do amanhã, que são os próximos 5 anos, e a de futuro para os próximos 30 anos. Obviamente, a pauta de futuro de 30 anos deve ter um assunto ou 2, a do amanhã, poucos, e a do hoje, entuchada. Porém, se ao final do ano o cara for brilhante na pauta do hoje e não tiver feita a pauta do futuro, esse oficial não é promovido. Porque o futuro de 30 anos começa hoje.
E isso a gente veio muito conversando, e Kleber tem sido um propagador dessas questões de planejamento, que também é uma outra cultura que nós na Mundo Real fazemos muito. E eu perguntei, então me dá um exemplo disso aqui. Aí ele falou assim, vou contar para você que inclusive a gente só está aqui hoje nessa base porque depois da Segunda Guerra, quando se formou a ONU e o assunto do Polo Sul veio, só terá debate a cadeira a exploração ou qualquer ação do Polo Sul em 2030 ou 40, quem tiver 50 anos de atuação de pesquisa, e a Marinha fez com que o Brasil, e contou outros casos também de oportunidades perdidas, como toneladas de cardumes, porque o Brasil nunca pediu legitimar mais 100 mil milhas marítimas, e o Japão tem bilhões de dólares. Então, essas coisas que nos fazem entender o nosso mundo e o nosso dia a dia. E a nossa própria vida, a vida de poupar, a vida de você entender sua própria vida, ou dos seus filhos, num olhar que no fundo, a gente tem um instinto de que as coisas acontecem ao acaso. E que no fundo, não é você que faz a pilotagem da sua vida. É óbvio que tem as contingências, mas Deus ajuda e dá sorte a quem trabalha. Então, essas reflexões é o que a gente muito na nossa vida, eu e Kleber, a gente vem explorando, pensando, cada um no seu caminho, e hoje Kleber virou essa autoridade. Clebinho, me avisaram que falta 5 minutos aqui, eu queria que você, aqui já tem uma plateia muito legal, tem muita gente assistindo de casa aqui, faz aí algumas considerações que você acha importantes para a cidade de Salvador, para as pessoas olharem para esse mundo aí que vem pela frente com um pouco de otimismo, que é tudo que a gente precisa nesse momento tão complicado aqui de país. Não, vamos embora. Acho que tem aquele lance, quando a gente fala de uma pandemia, obviamente, não dá para agradecer a pandemia, fazer aquela coisa da positividade tóxica, de falar obrigado vírus por nos ensinar, muito longe disso. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que essa condição que a gente foi colocado de trabalhar em casa, à distância, e ter que se isolar e se preocupar com uma coisa que a gente jamais imaginou que fosse acontecer, ela permitiu com que a gente acelerasse algumas tecnologias, alguns comportamentos. Eu e Maurício, a gente ia direto, a gente acordava às 5h da manhã, para pegar um táxi e ir direto para o aeroporto, para poder pegar um voo, para ir para o Rio, pegar um táxi, ir para a Barra, para a reunião lá com o Paulo Barata, a turma da Universal. Depois, a gente tinha umas 2 horas de reunião, voltava tudo de novo para São Paulo e gastava nisso uns 4, 5 mil reais da empresa para uma reunião de 2 horas, e fora o tempo que gastava de 2 pessoas ali o tempo inteiro. E olha o que aconteceu, o Zoom já está aí desde 2003, não, Zoom não, Skype, desde 2003 ele existe, só que a gente não usava essa tecnologia. E por que isso? A tecnologia tem um grande problema, aí, uma grande dicotomia. A tecnologia, ela anda numa velocidade exponencial, ou seja, ela vai dobrando a capacidade dela de desenvolvimento. Então tem muito mais tecnologia disponível do que a gente precise hoje, ou use, ou adapte. E a questão da adoção da tecnologia, ela é linear. Então a gente tem uma curva linear de adoção e uma curva que parece a montanha-russa para a execução. Então o que a gente tem que agora aproveitar, e mais uma vez reforçando aqui meu ponto, que não é agradecer ao vírus, pelo contrário, a gente tem que aproveitar que algumas coisas foram feitas, que a sociedade avançou em alguns pontos para que a gente, de fato, possa começar a implementar. Então, como é que a tecnologia pode ajudar melhor a gente a controlar pela segurança da pessoa, os dados, obviamente, com toda a ética, privacidade de dados, tudo. Como é que a tecnologia pode nos ajudar a transformar e, de fato, a remotizar a nossa vida como está aqui? Eu tenho um exemplo de uma tia no Rio de Janeiro, que a escola dela praticamente quebrou ali quando começou a pandemia. Uma escola de 40 anos, na Urca, chamada Nau, e elas estavam desesperadas, ali, ela e minhas tias que tocam essa escola há muito tempo, porque as professoras delas não fizeram um curso de youtuber, elas fizeram um curso de pedagogia, e de repente elas tiveram que entreter uma criança numa tela. E aí depois elas tiveram não só que adaptar muito rápido e usar essa tecnologia, como a escola está dobrando agora, fisicamente já estão indo para uma segunda sede. Ela dobrou em 2 anos ali, de quase quebrar a dobrar de tamanho, porque ela soube se adaptar. E é uma turma que já está toda com seus 70 anos mais, que já estavam meio cansadas ali da caminhada, né? Mas tiveram que se adaptar e todo mundo teve que se virar de alguma forma nesse vírus. Agora como é que a gente não recua? Como é que a gente continua daqui para frente, a gente possa retomar o país, retomar as atividades, retomar os eventos, voltar
obviamente aí com toda a segurança, mas como é que a gente faz? E aí tem muita tecnologia legal vindo, tem muita oportunidade boa que vai começar a abrir, de certa forma, a nossa cabeça para que a gente adote essas tecnologias que estavam lá em cima disponíveis, mas que a gente não usava. Então, eu tenho sido um eterno experimentador de tecnologias novas. E eu sugiro que vocês também comecem a experimentar, porque a gente tem muita possibilidade na mesa que, de fato, facilita a nossa vida, nosso trabalho, nossa carreira, nossa vida, e que a gente acaba não adotando, porque, de certa forma, a gente segue nosso cérebro linear. Então, tentem pensar de um jeito um pouquinho mais exponencial, usar um pouco mais as tecnologias que estão disponíveis aí para todo mundo. Olha, antes de te agradecer e agradecer a todos que estão aqui, eu queria aproveitar, Kleber, a gente já está finalizando, turma. Eu estou aqui, a gente está aqui conosco hoje, o presidente do Conselho de Irmã Dulce, da Alzide, Zé Carvalho. Eu queria te convidar, convidei Pedro Valente, convidei Pedro Tourinho, convidei Lucas, da Zygon, Ana Coelho, todos amigos, porque a gente tem uma missão, que é rejuvenescer a imagem de Irmã Dulce, e o verdadeiro milagre de Irmã Dulce não são apenas aqueles dois que a santificou. Eu convido todos vocês a todo dia acordar de manhã e vocês verem o que acontece com 2 milhões de atendimentos anuais que aquilo provê para pessoas pobres e miseráveis que não tem nem documento e não pergunta-se nada, num hospital que tem as pessoas, os médicos, os funcionários, todos com uma cara diferente no ato de servir. É um milagre. Desculpa, eu vou extrapolar um minuto. O ator Paulo Gustavo um dia ligou, Maria Rita, Paulo Gustavo, ela atendeu, ele fez, Paulo, você não me conhece, eu sou um ator. Ela fez, como eu não te conheço? E aí, não, que eu pedi uma graça a Santa Dulce, ela me atendeu, eu queria a conta para depositar. Ele fez isso 2 vezes, num total de em torno de 1,5 milhão, não foi, Jô? E ele fez isso do nada e ela nem sabia que ele era devoto de Irmã Dulce. Mas eu estou contando esse caso para a gente se inspirar, porque Salvador tem uma das coisas mais maravilhosas para dar de exemplo para a gente coibir e trabalhar essa pobreza. Eu quero te convocar, Kleber, com esses pensamentos, como é que a gente digitaliza, como é que a gente ajuda, Jô, num processo de digitalização dentro do hospital para torná-lo mais moderno. A primeira santa no metaverso, vamos embora. A primeira santa metaverso. É bom, sabe por quê? Porque ela vai pedir aquela coisa que ela pedia assim, seu Magalhães. Só que agora ela pede em criptomoeda, vamos evoluir tudo isso aí. Tô super dentro, vamos embora. Já fizemos isso com Eva lá atrás, agora é mais justo. Excelente, ainda. Então sua missão é você botar Nossa Santa no metaverso e botar ela aqui, a gente vai evoluir. Bom, turma, eu queria muito agradecer. Clebinho, cara, foi absolutamente sensacional te reencontrar.